Salve, salve, fiel torcida, estamos de volta com muita informação para vocês. Tem uma bomba aí do Rodrigo Garro. Blog divulga que jogador está insatisfeito. Será que ele pode sair? Daqui a pouquinho eu conto os desdobramentos dessa notícia. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho. A gente tem 2 canais para que vocês fiquem sempre muito bem informados. Canais TV Timão, TV Sempre Timão, like, curta, compartilhe e deixe também o seu comentário, é muito importante para nós. Agora sim, as informações começam a chegar. Pessoal, a gente já começa com essa bomba. Rodrigo Garro pediu para sair do Corinthians? Será? Vamos a entender. Bom, recebemos várias informações e pedidos, para que a gente pudesse apurar esse caso, se é ou não fato, se é ou não fake. Essa notícia foi divulgada no blog do Paulinho. Segundo o blog, o argentino Rodrigo Garro, um dos principais jogadores da última temporada, que com certeza fez uma belíssima temporada comandando o meio-campo do Corinthians, segundo esse blog, ele estaria infeliz no Timão e teria pedido para sair da equipe. Ainda segundo o blog do Paulinho, Garro estaria insatisfeito ainda por ter perdido a camisa 10 que está sendo usada pelo holandês Memphis Depay. Essa troca aí de numeração, troca de camisa, estaria prevista em contrato, que foi também uma das exigências de Memphis Depay para poder atuar pelo Corinthians. Na ocasião, o Timão chegou a fazer uma noite comemorativa, explicou para o Rodrigo Garro a importância da camisa 8, que foi usada pelo Dr. Sócrates, um ídolo do Corinthians, nome emblemático que não apenas fez história com a camisa alvinegra, mas também foi um jogador, uma personalidade muito relevante em termos de seleção brasileira, em termos de representatividade não só no cenário nacional, mas também internacional. Parece, segundo o blog que citamos, que mesmo assim Rodrigo Garro não estaria feliz. Até após a vitória do Corinthians contra o São Bernardo, o argentino concedeu entrevista pós-jogo e falou a verdade. À ocasião ele disse, abre aspas, sobre a numeração, o clube assinou um contrato na chegada do Memphis, uma situação que tenho que respeitar. Se o clube tomou essa decisão é porque há um benefício. Mentiria se dissesse que não gerou uma situação difícil de assimilar. Mas o mais importante é o Corinthians, a torcida, esse grupo de companheiros. Tenho um respeito muito grande por todos nesse clube. Por Memphis, não creio que seja um motivo para analisar. Repito, o sentimento não foi bonito, mas o número 8 nesse clube todos sabem o que representa, afirmou Garro à época. A gente não confirmou esta informação com as nossas fontes dentro do Corinthians. Entretanto, eu achei pesado, a notícia de que o Garro pediu para sair do Corinthians. Houve aquela proposta no começo do ano confirmada, e tanto pela diretoria quanto pelo jogador, do Zenit da Rússia, que colocou 15 milhões de euros na mesa. A diretoria do Corinthians falou que o Garro não estava à venda e não vendeu. O que a gente pôde apurar é que o jogador ainda entende que não tem o seu, entre aspas, pé de meia feito no futebol, a sua vida estabilizada no futebol, que seria uma proposta interessante para que ele pudesse se estabilizar financeiramente, em que pese o Corinthians ser uma vitrine, ele quer usar a camisa da seleção da Argentina, mas o Corinthians não liberou o jogador, não tinha como o Zenit pagar aí o valor astronômico pela rescisão unilateral de contrato e as tratativas foram encerradas. Mas a gente não confirmou que o Garro pediu para sair do Corinthians. Parece que tudo isso, num pacote só, tem gerado insatisfação. Mas não podemos confundir com a lesão de Rodrigo Garro. A equipe médica do Corinthians fez N exames, confirmou que a lesão é crônica, que ele vem jogando com dores desde a temporada passada. Nessa temporada ele foi preservado, entretanto, até para... É uma autodefesa do organismo, tirar o peso do lado que está lesionado e jogar no outro. Ele sentiu outro joelho, o joelho ficou aí inchado. Enfim, uma situação que o Corinthians tem que lidar nos bastidores. Repito, já falei isso para vocês aqui em vídeos anteriores. Era algo que poderia ter sido evitado pela diretoria, não foi. E agora, é tentar
contornar a situação da melhor forma possível. E mais, prometeu e não cumpriu? Corinthians não divulga resultado da consultoria Ernst & Young. Pessoal, até aqui, mesmo com a promessa aí do presidente Augusto Melo sobre revelar o conteúdo das investigações e apurações feitas pela empresa Ernst & Young, que é, segundo especialistas, uma das maiores do mundo no ramo de consultoria e auditoria, que são coisas distintas. O Corinthians havia divulgado inicialmente que contratou a empresa como uma auditoria, ou seja, para analisar contratos e tudo mais, mas ficamos sabendo que ela atuava no ramo de consultoria. Entretanto, a gestão aí de Augusto Melo prometeu passar o Corinthians a limpo e tornar públicos os resultados das investigações feitas. Soubemos também que esta concluiu seu trabalho em maio do ano passado e até agora nada foi divulgado como havia sido prometido inicialmente. Segundo informações da Gazeta Esportiva, documentos diversos, comprovações e ações executadas e do relacionamento entre representantes de clube e a empresa. Havia também a promessa de divulgar contratos feitos nas gestões de André Sanches e do Willy Monteiro Alves. Os 7 contratos que foram analisados pela empresa são a Índigo Estacionamentos, Bilheteria OneFan, Fiel Torcedor, A&B Arena, a SPE, responsável pela confecção de itens licenciados do clube, a E9, responsável pelas franquias das lojas, e a Lounge Brahma, responsável pelo camarote na Neoquímica Arena. Posteriormente, a diretoria também solicitou a investigação de um 8º contrato, versando sobre o contrato aí da Brax, que é a empresa responsável pela comercialização de placas publicitárias. Até o momento, os resultados não foram divulgados, não foram tornados públicos. Aliás, no dia 29 de janeiro desse ano, o presidente Augusto Melo foi perguntado sobre o motivo de não ter divulgado ainda os resultados e o mandatário falou que, abre aspas, assim que tiver o relatório a gente quer divulgar e o que tiver que divulgar você pode ter certeza que a gente vai divulgar, afirmou o presidente. E ele seguiu. Não está nas minhas mãos, nunca recebi esse relatório. Vou saindo daqui conversar com meu jurídico. Nunca me deram relatório, afirmou o presidente. Bom, dentro do Corinthians falou-se muito que essa investigação aí atingiria a alta cúpula diretiva do Corinthians, principalmente das gestões anteriores do Willy Monteiro Alves e André Sanches. Por conta disso, o Andrés questionou Augusto Melo durante uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo em outubro do ano passado, quase 6 meses após a assinatura do vínculo com a Ernst & Young. Na ocasião, André Sanches questionou, abre aspas, assinaram um contrato para investigar os diretores e seus familiares? Perguntou André Sanches diretamente a Augusto Melo. Augusto negou e disse, abre aspas, não assinei, Andrés, jamais faria isso. Esse diálogo aí estaria registrado na ata do Conselho. Esse diálogo também foi tema de uma manifestação recente de Augusto Melo, que disse, abre aspas, falaram que eu assinei documentos para investigar família, isso é mentira, assinei documentos autorizados pelo meu jurídico e pelo meu compliance, para que se investigassem as empresas, os contratos. Agora, se tem algum ex-dirigente ou se tem algum conselheiro que participa desse contrato, o que é estatutariamente proibido, eles, automaticamente, vão estar olhando. Eu assinei um documento autorizado pelo meu jurídico para investigar os contratos, afirmou Augusto Melo em entrevista ao portal Meu Timão. Bom, o mais estranho de tudo isso, dessas trocas de farpas aí, foi que em 14 de maio do ano passado, durante reunião com a presença de Augusto Melo, ficou decidido que detalhes sobre a decomposição da dívida do clube entre 2017 e 2020, período que contempla o último ano do mandato de Roberto de Andrade e o mandato inteiro de André Sanches, não seriam mais feitos pela Ernst & Young, nem pela atual diretoria do clube. Essa decisão teria sido registrada em ata e teria acontecido após uma discussão, dentro da reunião, entre membros da atual gestão sobre o aumento expressivo da dívida do clube no período citado. Desta maneira, as análises foram suspensas. Tirem suas conclusões. Essa matéria está publicizada no portal Gazeta Esportiva. Quer mais polêmica? No Corinthians sempre tem. Confira. Gustavo Henrique pode sair?
zagueiro é sondado por clubes. O Gustavo Henrique vem sendo alvo aí de clubes como Santos e Grêmio nos últimos dias, né? Segundo o portal Goal, os times monitoram a situação do atleta, que possui contrato em Parque São Jorge até dezembro desse ano. Mais uma vez, Corinthians agora se toca que precisa, se quiser ficar com o jogador, correr por uma renovação contratual. Temos informações, que o Grêmio ainda cogita realizar proposta para tentar tirar o Gustavo Henrique do Corinthians antes do encerramento da janela de transferências no futebol nacional, que fecha em 11 de abril. Corinthians e Gustavo Henrique ainda não se reuniram para discutir uma prorrogação de vínculo contratual, mas se o Corinthians quiser manter o zagueiro, terá de correr. Santos também mantém a esperança, de contar com o jogador, mas não está assim, não teria conversas avançadas, apenas monitora a situação. Gustavo Henrique retornou aos gramados no início de março após se recuperar de uma lesão no adutor da perna direita e acumula até aqui 5 jogos na temporada. Atualmente, ele é tido como titular absoluto da posição. E mais uma denúncia. Torcedor denuncia cambismo e dificuldade para adquirir convites. Pessoal, cada vez mais a torcida do Corinthians, principalmente aqueles que participam do programa Fiel ao Torcedor, tem encontrado dificuldades aí para conseguir um lugar para assistir os jogos do Corinthians na Neoquímica Arena. O portal GE divulgou informação nesta terça-feira, levando a público que, na mão dos cambistas, um ingresso custaria de R$600 a R$1.500 a depender do local. Esse problema não é novo, já vem sendo aí notado no Corinthians há um bom tempo, ou seja, ingressos que estão sendo adquiridos aí e vendidos a preços exorbitantes nas mãos de cambistas. Se não bastasse isso, esses ingressos têm sido adquiridos por 3 formas diferentes: por sócios torcedores, conselheiros e até por uma conta do próprio clube. Informação do portal GE ou Globo.com, como queira. E mais, o relatório do Corinthians, que foi informado aí na matéria do GE, mostra que 2 ingressos vendidos por cambistas saíram da conta denominada Arrecadação Vendas. Eles teriam sido adquiridos por R$ 45 e negociados por 4 vezes o valor, R$ 180. Seria uma conta do próprio Corinthians, com mais ingressos reservados. Os ingressos direcionados a contas internas começam a gerar suspeitas de funcionários do Corinthians. Segundo Marcelo Munhoz, que até janeiro era o chefe do departamento de tecnologia do clube, o volume de entradas que não são colocadas à venda no Fiel Torcedor aumentou consideravelmente desde o ano passado. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.